hoje, Senhor, para ser um canal teu. Fala a cada coração nessa noite. Queremos te ouvir. Bendito seja o teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Cláudia, com a oportunidade. A paz, queridos. É com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, mesmo distante, ao mesmo tempo tão pertinhos. E é muito legal saber que você está do outro lado aí, participando conosco, né, de um culto em adoração ao Senhor. E para a gente dar continuidade a essa adoração, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em casa, em Isaías 53. E a gente vai ler apenas 2 versículos, é o 3 e o 4. E eu gostaria de estar compartilhando com você nessa noite aquilo que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações. Isaías 53 e os versículos 4 e 5. E a palavra do Senhor diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Amados, nós estamos vivendo num momento muito ímpar da humanidade. Nunca vivemos num momento de caos tão grande. Um momento onde estamos perdendo entes queridos. Pessoas estão indo embora através de um vírus mortal. Um vírus que nós não conseguimos enxergar nem a olho nu. Mas algo que vem destruindo a humanidade. Pessoas têm ficado doentes, pessoas têm morrido, temos perdido entes queridos. E ao mesmo tempo a nossa alma tem ficado fragilizada, a nossa alma tem ficado ferida, angustiada. E eu gostaria de estar passando para os irmãos nessa noite aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração como conforto. E eu gostaria de estar passando para os irmãos nessa noite. Primeiramente, é importante a gente entender que existe uma grande diferença entre doença e enfermidade. Doença é algo que atinge o físico, é algo que atinge o corpo. Existem alguns motivos pelos quais nós podemos ficar doentes. A primeira delas é a nossa carga genética, a nossa carga hereditária. São fatores que nós herdamos de nossos avós, de nossos pais, de nossos antepassados e que nós trazemos na nossa carga genética e que gera doenças. Por exemplo, na minha família, o ceratocone, o colesterol alto, são doenças de carga hereditária, de carga genética que alcançam a minha família, que alcançam a minha casa. Existem algumas outras doenças que, infelizmente, são por escolhas erradas que tomamos. São pessoas que tomam escolhas, caminhos errados e acabam colhendo consequências. Por exemplo, pessoas que fumam demais. Existe realmente uma possibilidade, uma probabilidade de serem pessoas de terem câncer de pulmão. Pessoas que beberam ou que bebem muito, são pessoas que vão colher o fruto de doenças como a cirrose. Então são pessoas que escolheram maus caminhos, que fizeram péssimas escolhas e por causa disso elas vão colher frutos e a doença alcança o corpo. Existe também a possibilidade de simplesmente termos doença pelo simples fato de sermos humanos. Nós homens somos propensos a adquirirmos doença. E diferentemente da enfermidade é algo, são as mazelas da alma. São as mazelas que alcançam o homem através da sua alma, como a depressão, como a angústia, como sentimento de culpa, como o pânico. São todas essas situações que são geradas, muitas vezes, pelo trauma, pela perda de entes queridos, pela rejeição, por situações de dificuldade quando criança, por bullying. São N fatores que podem gerar enfermidades na alma.
Só que existe um preconceito muito grande, principalmente no meio cristão, de que a pessoa que é tomada por enfermidade são pessoas que estão possuídas pelo espírito maligno. E a palavra do Senhor não nos ensina dessa forma. A palavra do Senhor nos ensina que tudo isso é consequência do pecado original de Adão. E por isso a enfermidade e a doença nos alcançou. Porque a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas nessa noite eu venho te dizer que ainda que você esteja doente, ainda que você esteja enfermo, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. E por causa dEle nós fomos curados. Glória a Deus! Eu queria que você entendesse aí na sua casa, que eu sei que de repente você está passando por essa situação que eu estou falando. Situação de doença na tua família, de doença na sua casa, ou até mesmo você está me ouvindo aí do leito do hospital, ou até mesmo você está em casa com medo de sair de casa, com pânico, com terror. Eu venho te dizer, o nosso Deus está aqui e Ele está disposto a te curar. A palavra do Senhor nos mostra que existiram homens de Deus que passaram por situação semelhante. Às vezes você se sente culpado e não se sente condições de falar com o teu Deus, porque você vê, Senhor, será que eu tenho algum pecado encoberto e eu não sei porque eu estou passando por essa situação? Ou até mesmo você julga aquela outra pessoa que vem passando e por ele estar nessa situação também. Eu venho te dizer que verdadeiros homens de Deus passaram por doenças e enfermidades. A Bíblia fala, na primeira carta a Timóteo, que Timóteo, ele sofria de úlcera gástrica. Ele tinha problema no estômago, muito sério, ao ponto de Paulo, quando faz a recomendação, manda que ele evite tomar vinho, porque o vinho era muito ácido e faria mal para a gastrite. Então, Timóteo era um homem de Deus. Timóteo foi o homem que andou juntamente com Paulo. E ele tinha realmente uma doença. Não era fruto de um pecado, era simplesmente pelo fato dele ser um homem. Dele ser um ser humano, que estamos todos, nessa situação de podermos pegar essa doença. E vimos também Paulo. Paulo era um homem de Deus. Paulo era um homem que agradava o coração de Deus. E a Bíblia diz que Paulo lidava com a enfermidade. Paulo tinha um espinho na carne. Alguns teólogos afirmam que esse espinho na carne era o sentimento de culpa, ferida na alma, mazela na alma, uma enfermidade que ele carregava por ter participado da morte de Estevão. Outras pessoas afirmam que essa mazela na alma, essa enfermidade que Paulo carregava, era a solidão. Era a depressão que ele lutava dia após dia pelo fato de ser só. E a Bíblia diz que de qualquer forma a graça do Senhor estava sobre a vida de Paulo. Paulo também não tinha pecados encobertos, mas era necessário que ele passasse por essa situação. E pensando nisso tudo, eu gostaria de compartilhar com você 3 motivos pelos quais nós passamos, o Senhor permite que passemos por doenças ou passemos por enfermidade. A primeira coisa são consequências dos nossos pecados. São escolhas que muitas vezes nós tomamos erradamente e colhemos frutos para isso. Isso eu queria compartilhar com vocês um exemplo bíblico. E o exemplo disso é a mulher samaritana. Os judeus, eles não tinham aliança, eles não se davam muito bem com os samaritanos. Isso porque desde a separação dos reinos de Israel e de Judá, o reino de Israel ele teve uma influência muito grande de culturas pagãs, de outros povos que levaram como cativeiro o povo do Senhor. E o povo de Israel ele começa a adquirir certos costumes de outros povos. E isso fazia com que o povo judeu julgasse e se sentisse superior ao povo samaritano. E isso fazia com que o povo não tivesse um bom relacionamento. Então, samaritanos e judeus não se falavam, não se davam bem. E a palavra do Senhor diz que nesse momento específico aqui, que se encontra em João 4, diz que Jesus estava vindo com os seus discípulos para Galiléia. Os discípulos vão buscar comida e o Senhor ele para frente ao poço de Jacó para beber água, porque ele estava com sede. Era meio-dia, um sol danado, um sol de lascar. E Jesus naquele momento ele vai até o poço para poder beber da água. E nesse momento chega uma mulher samaritana. E essa mulher, ela ia justamente ao meio-dia, porque ela tinha um histórico nada legal.
ela carregava sobre ela um sentimento de culpa, porque ela havia feito escolhas erradas e por isso ela estava colhendo consequências desses erros. A separação, a segregação, a vergonha, o trauma de ser completamente afastada, humilhada. E aquela mulher ia buscar água ao meio-dia pelo simples fato de não encontrar ninguém. De estar ali sozinha, tamanha vergonha e humilhação que ela passava. Mas naquele momento que aquela mulher, cheia das suas mazelas na alma, vai ali pegar água, ela encontra Jesus. E Jesus naquele momento chega para ela e fala: mulher, me dá um pouquinho de água. E a mulher leva um susto e fala: como é que pode? O senhor judeu, falando comigo, que sou uma mulher samaritana. E Jesus chega para ele e fala: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me daria, porque eu sou aquele que sou capaz de dar a água da vida que vai matar a sua sede eternamente. E a mulher responde assim, que está no versículo 4. No João 4, deixa eu ver o versículo que está dizendo aqui, fala justamente sobre isso. Ela vai falar: olha, Senhor, vamos lá, abre comigo, João 4, palavra do Senhor em João 4. E a palavra do Senhor diz que ela diz assim, ó, cadê? No versículo 11, e diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água da vida? E começa a falar, e Jesus começa a falar para ela que realmente ele é a água da vida. E Jesus no 13 fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que ele der se fará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. E a mulher disse então: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Glória a Deus, queridos. De repente você está nessa situação. Jesus conhecia as mazelas dessa mulher. Tanto é que se você continuar o texto, Jesus vai falar para ela assim: olha, cadê o teu marido? E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor vai falar para ela: fala bem, você está falando certo. Porque na realidade você teve 5 maridos e agora tu vive com um amante. Era uma mulher promíscua, era uma mulher que não tinha uma moral, um caráter, mas ela estava disposta diante de Deus a ter as suas mazelas, a ter as suas enfermidades curadas. E em nome de Jesus, se nessa noite você me ouve, você se encontra com uma mulher samaritana, rejeitado pelas escolhas erradas que você tomou, você é visto porque um dia você foi presidiário, você é visto porque você foi usuário de drogas, você é visto porque você teve vários maridos e hoje você vive com um marido que não é teu. Em nome de Jesus, eu venho te dizer, nessa noite, o Senhor está aqui para te oferecer a água da vida eterna. E se você beber dessa água, você jamais terá sede. Ele é um Deus que cura enfermidades. E Ele está nessa noite aqui para curar as mazelas da tua alma. Ele só quer que você se arrependa, que você queira beber dessa água da vida eterna. E você terá um renovo, uma cura para a tua vida, uma cura para a tua alma. Glória a Deus. Existem outras formas que o Senhor permite que nós venhamos a adquirir doenças ou enfermidades. O segundo tópico que eu queria compartilhar com vocês é que às vezes o Senhor permite para que o Senhor venha nos aperfeiçoar. Jó é um caso muito específico em relação a isso. A palavra do Senhor diz que um dia o diabo, Satanás, chega diante de Deus. E nesse momento Deus chega para Satanás e fala: tá vendo Jó? Jó, homem reto, temente a Deus. Deus é que vai fazer propaganda de Jó para Satanás. E Satanás fala: é claro, mole assim. O cara é rico. Tem tudo que você possa imaginar. O cara tem saúde. Tem uma mulher, tem filhos. É óbvio que ele vai te adorar. Aí o Senhor fala, Deus fala para ele assim: faz o seguinte, pode tirar tudo. E eu quero ver se ele vai realmente ir contra aquilo que ele fala, que ele me adora. E o diabo, então, vai. E o Senhor fala: só não toca na vida dele. E a Bíblia diz que Jó era um homem que tinha uma preocupação com seus filhos. Quando seus filhos saíam para festinhas, ele ia lá fazer sacrifício ao Senhor para que os filhos estivessem diante de Deus, tivessem comunhão com o Senhor. Mas de uma noite para o dia, tudo mudou. Assim não acontece nas nossas vidas?
Às vezes está tudo muito bem e de uma noite para o dia você descobre que tem um ente seu que está doente, ou você mesmo está doente, ou a perdas alcança a sua casa, o desemprego, a solidão, eu não sei, mas assim aconteceu com Jó. E a Bíblia diz que no único dia veio os sabeus e naquele momento eles levaram os gados, os bois, as vacas, levaram as cabras, levaram de Jó. No mesmo instante que os sabeus estão levando, vêm ladrões de outro lado e levam as ovelhas. Tudo no mesmo instante, levam as ovelhas. Daqui a pouco, quando mata alguns dos seus empregados. Quando alguns dos seus empregados vão fugir, vêm agora os caldeus e roubam as ovelhas. E só deixam um empregado para correr e contar para o Jó o que estava acontecendo. Quando o empregado está voltando para contar para Jó o que estava acontecendo, no meio do caminho ele toma conhecimento que os filhos de Jó estavam todos reunidos na casa do filho mais velho de Jó. E naquele momento vem um vendaval enorme e o que acontece? Derruba a casa lá de onde eles estavam e mata todos os filhos de Jó. Em questão de alguns minutos, de algumas horas, Jó perde tudo. Jó perde seus bens, Jó perde seus empregados, Jó perde seus animais, Jó perde seus filhos e agora Jó estava ali. E o diabo achou que estivesse vencido, porque o diabo pensa que você está vencido. Mas a Bíblia diz que sabe o que Jó faz? Naquele momento Jó ele fala, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Olha que difícil. Será que nós teríamos condições de fazer um negócio desse? E aí Satanás vem de novo para diante de Deus. E Deus fala, tá vendo? Eu não falei que Jó, ele me amava, que Jó me servia verdadeiramente? Aí o diabo fala, é mole, né? O cara tem saúde. E o Senhor fala para ele, ó, tudo bem, você pode mexer na saúde dele, mas a vida dele você não toca, porque Deus não deixa Satanás tocar na tua vida e nem na minha, porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E a Bíblia diz que assim acontece. Jó começa a sofrer com feridas na pele, como se fossem bolhas, como se fossem feridas, né? Existe uma doença, né, que eu não vou falar o nome aqui certo, porque é um nome enorme, mas é como se fosse um câncer de pele, e só que ele emite pus, aquela coisa, cheiro de podre, a carne ela vai apodrecendo, é uma lepra, mas misturada com câncer, é uma coisa que é necessário, a ciência diz que somente 200 pessoas no mundo, em todo o tempo que a humanidade existe, somente 200 pessoas no mundo tiveram essa doença de Jó. E ele começa nessa dor, com mau cheiro e coçando, e naquela situação toda ainda vem pessoas que se dizem amigos e que se aproximam de Jó e começam a ocupar. Tá vendo? Sabe que está doente? Sabe que está ferido? Você está passando por isso? Porque você tem pecado encoberto. Alguma coisa você fez para estar passando por isso. Queridos, eu tenho certeza que você está em casa, você já passou por isso. Você tem passado situações de momentos estreitos juntamente com o Senhor. E pessoas chegam na tua casa para acusar. Você está com depressão? Você está com depressão porque você está com pecado encoberto. Você está tomado pelo espírito maligno. Muitas pessoas, você está com o marido internado. Você está pagando consequência. Queridos, os amigos de Jó também foram dessa forma. Mas a palavra do Senhor diz que Jó, a mulher dele para completar, chega e fala, Jó, para com isso. Fica adorando esse Deus que está te deixando desse jeito aí agora podre. Tu tá morto em vida. Faz o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre. E a Bíblia diz que Jó repete, não, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E aí sabe o que acontece? Olha o que diz em Jó, no versículo 5, e logo depois no versículo 12 fala assim, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o 12, e assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Glória a Deus. Se você está nessa situação como Jó, querido, saiba que se você for fiel até o fim, a glória da segunda casa vai ser muito maior que da primeira. Confie no Senhor, porque é aquele que te deu, Ele vai restaurar. Jeová Rafa está aqui nessa noite para te curar. Glória a Deus.
Uma outra forma, uma outra maneira pelo qual o Senhor permite que as pessoas venham adquirir doenças ou até mesmo enfermidades é para que o nome dele seja glorificado e que haja um milagre na vida. O exemplo é Lázaro, do hino que aqui foi mencionado, cantado no Ministério de Louvor. Lázaro era um amigo da família. Era Maria, era Marta, era Lázaro. E Jesus, ele sai para uma terra um pouquinho distante, era 2 dias de distância do Senhor, de Betânia, onde eles estavam, até o lugar onde o Senhor ia. E naquele momento, Lázaro, que era muito amigo de Jesus, fica doente. Fica adoecido. E aí, mandam chamar Jesus e vai alguém lá chamar Jesus. Demorava 2 dias para chegar até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus ouve aquilo e fala, calma, que essa doença aí não é para a morte, é para a glória do Senhor. Só que a pessoa volta. E Jesus ainda demora 2 dias para voltar em relação a Lázaro. Parecia que Jesus estava demorando, porque às vezes é assim. Às vezes nós estamos doentes, às vezes estamos enfermos e parece que Jesus não ouve as nossas orações. Parece que o teto da nossa casa é de ferro, que as orações batem e voltam e parece que Jesus está demorando. Mas Jesus nessa noite diz, olha, essa doença não é para a morte, é para que o nome dele seja glorificado na tua vida que está me ouvindo aí nessa noite. E a Bíblia diz que Jesus então demora 2 dias e vem. Quando Jesus vem, Lázaro já havia morrido. Havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Parecia que Jesus havia demorado tanto. Então, Marta e Maria chegam para diante de Deus e elas falam, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus fala, me leva até onde está o cadáver. E eles chegam até lá onde estava, né, a caverna, porque naquela época o cemitério era uma caverna. E Lázaro estava todo enrolado em faixa, já fazia 4 dias, já em estágio de decomposição. E a Bíblia diz que então eles vão até lá. E Jesus, aquilo que o homem pode fazer, ele fala para aquelas pessoas, tirem a pedra. E naquele momento que aqueles homens tiram a pedra, Jesus clama, Lázaro, vem para fora. E naquele momento, aquele homem que estava morto revive. E vem e tirem a faixa. E aquilo que estava morto reviveu. O Senhor permitiu que se o Senhor tivesse vindo antes, a glória, o milagre não teria sido em tamanha proporção. Queridos, faça a parte que te cabe. Tire a pedra. Mas aquilo que você não pode fazer, espere que o Senhor vai fazer por você. A vida Ele vai trazer. E saiba que o milagre e a glória do nome dEle será exaltado através da tua cura, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas Deus, Ele tem os seus mistérios. Ele cura do jeito que Ele quer. O nosso Deus, Ele não tem padrões. Ele faz situações diferentes. Você acredita que Ele pode curar aquela pessoa que está lá no hospital através da tua oração que está em casa? Porque Jesus, Ele pode curar através da vida de outra pessoa. Quer ver um exemplo na Bíblia? O centurião, ele tinha um servo. O centurião era um cara, um líder, um comandante que tinha 100 homens à sua disposição. Só que o servo que ele gostava demais ficou doente. E aquele homem ouviu falar que Jesus iria passar. E o que ele faz? Ele vai, manda que os homens estejam até Jesus, pedindo para que Jesus fosse e curasse lá o servo dele. E Jesus, então, fala, tá bom, eu vou lá, estou indo lá na casa para poder orar. Só que nisso o centurião toma conhecimento que Jesus ia passar na casa dele. E o centurião fala, não, pelo amor de Deus, Jesus na minha casa, quem sou eu? Olha, fala para Jesus o seguinte, se eu, que sou um simples homem, que não sou o filho de Deus, que sou líder de 100 homens, eu falo, vai para lá, eles vão. Vem para cá, eles vêm. Fala para ele que apenas uma palavra dele e o meu criado sarará. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus fala, não, olha, eu nunca vi tamanha fé como desse homem. E naquele mesmo exato momento, aquele servo daquele centurião fica curado através da fé. Em nome de Jesus, queridos, pela sua fé agora, confie, ore, busque o Senhor, interceda por esse teu ente que às vezes está em estado de coma, que às vezes não tem condição de estar orando e solicitando ao Senhor essa cura, mas basta uma palavra tua, Senhor, basta uma palavra tua, fala isso com o Senhor e Ele é capaz de curar aquela pessoa que está lá naquele leito de dor. Glória a Deus. E o Senhor também, Ele pode fazer de forma pausada. Ele pode fazer aos pouquinhos.
e de uma forma inusitada. E muitas vezes é esquisito que nem muito higiênico é. A Bíblia diz que Jesus, então, ele vai para uma cidade de Betsaida. E quando ele vai chegando lá, tem um cego. E quando ele chega perto desse cego, ele passa a mão no cego e vai levando lá para fora da cidade. E aí, as pessoas falam que aquele cego queria ser curado. Sabe o que Jesus faz? Jesus cospe no olho do cara. Jesus vai e cospe no olho do cego. E aí, leva aquela cusparada no rosto, né? O cara passa a mão e fala. E Jesus pergunta, e aí? Tu tá vendo jóia aí? Tá tudo bem? E Jesus fala, e o cego fala, Senhor, não tá mal Brastemp não, ainda tô vendo homens como se fossem árvores. Aí Jesus vai lá, dá outra cuspida, pega um pouquinho do barro, coloca no olho do cara, passa de novo, e aí o cara, o que acontece? Ele é curado, para a glória de Deus. Olha que coisa inusitada. Será que Jesus errou? Será que a fórmula não deu certo? Não, queridos, porque Jesus, ele faz do jeito que ele quiser. Ele é soberano. Se de repente ele não quiser curar você de uma vez, ele vai curando paulatinamente. Mas o importante é que no final das contas você vai enxergar, você vai ser curado e o nome dele vai ser glorificado. Então o nosso Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Pode até ser de um jeito não muito agradável para você, mas o importante é que no final das contas, o nosso Deus, ele vai curar. Glória a Deus. Se ele não quiser fazer por etapas, ele faz de uma vez. Existe outro cego, peguei o mesmo exemplo. Numa outra cidade, o cego de Jericó. A Bíblia diz que o cara ficava todo dia lá esperando alguém passar. Mendigando. Até que ele ouviu falar que Jesus ia passar. E quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cara era perseverante, porque aquele que quer a cura, ele persevera. Independente de situações, independente de como se encontra, ele persevera. Senhor, eu quero a cura, Senhor, eu quero a cura. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor vai, manda, vem até mim. Vem até mim, o Senhor queria esforço da parte daquele cego, diferente do outro que ele tomou pela mão. E a Bíblia diz que então aquele cego vai até onde Jesus estava. E naquele momento o Senhor falou, olha, você é curado. E ele seguiu. E para a glória do nome do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado através da cura daquele cego de Jericó. E o Senhor pode fazer isso na sua vida. Ele quer apenas que você venha ao encontro dele e clame, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o nosso Deus está disposto a te curar. E nessa noite, queridos, que essa palavra que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, possa compartilhar com você, você creia, que você persevere, que você não se culpe, não se julgue, porque por mais que você tenha sido consequências do teu erro, ou de repente, simplesmente por uma carga genética, ou até mesmo por esse vírus louco que nós estamos passando, onde teve perdas de entes queridos e você encontra com a sua alma rasgada, você tem medo de tudo, você está com pânico, a dor na tua alma alcança o teu corpo e vem te dizer que o nosso Deus, ele carregou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, e por causa dele, nós fomos sarados e curados. Persevere, clame ao filho de Davi. Se ele quiser, a princípio, que você enxergue como árvores, glorifique. Se ele, a princípio, está dando tudo errado, glorifique. Porque o nosso Deus, ele é Jeová Rafá. Ele está disposto nessa noite a te curar. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, que mensagem poderosa. Eu creio que Jesus cura e hoje é noite de milagre. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quantos milagres a gente ouviu agora? Alguns só que foram citados e que Deus agiu de maneira inusitada, de maneiras diferentes, mas agiu. Poderoso é o nosso Deus para curar ainda nos dias de hoje. Sejam doenças físicas, quaisquer, Ele é poderoso para curar, qualquer uma. Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para fazer. Doenças emocionais, vivemos no mundo, numa era em que a ansiedade, a depressão tem assolado tantas pessoas, mas o nosso Deus também cura as nossas enfermidades na alma. E agora eu queria desafiar você a fazer uma oração de fé. Talvez você tenha desistido, você tenha acreditado ou assimilado, se conformado com o diagnóstico do médico.
Você disse, não, para mim já era, eu já estou desistindo de lutar. Eu já desisti de insistir nesse negócio, não dá para mim, já era, é um caso perdido. O médico disse que não tem jeito. O médico disse que não tem cura. O médico já me condenou. Mas o Senhor é poderoso para te curar nessa noite. Eu queria que você agora orasse comigo. Ora comigo uma oração de fé. Se você não tem nenhuma enfermidade, ora por alguém que você conheça que tenha. Como a Cláudia falou aqui hoje. Do centurião que orou por alguém e esse alguém foi curado. Seja você o instrumento abençoador de cura para essa pessoa. Eu vou orar nesse momento. Eu creio que hoje vai ter milagre. Depois, manda um e-mail para a gente. Manda aí, comenta nas nossas redes sociais. Manda um direct no nosso Instagram para avisar e contar com detalhes o milagre no dia de hoje que Deus começou a fazer na tua vida. Oremos. Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus de poder, glorificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, que palavra poderosa que nos enche de esperança e de ânimo diante de situações adversas. Quantos estão nos ouvindo agora, Senhor? Talvez os que estejam em casa, enfermos, aflitos, sem esperança, condenados pela medicina, condenados pelas suas próprias mentes. Deus, mas que nessa noite haja cura, haja milagre. Visita, Senhor, cada pessoa, cada corpo, cada lar, cada mente. Oh, Senhor, cura, Jesus. Cura, Senhor, nessa noite, cura. Porque eu sei que Tu podes curar. Eu sei que Tu podes fazer. Grande Tu és, poderoso Tu és. Não há enfermidade que possa resistir ao poder do Teu nome. Visita, Senhor, faça milagre nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja possa saber e reconhecer que Tu não mudaste, Senhor, Tu és o mesmo, que ainda opera maravilhas nos dias de hoje. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, e nós já Te agradecemos pelas curas, pelos milagres que acontecerão, em nome de Jesus.